funciona pelo INSS, né? A gente só trabalha com funcionários da prefeitura. Porque não é o INSS. Porque não é o INSS. Podcast não é do INSS. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Não é do INSS. É o primeiro podcast 100% feito de RPPS para RPPS. Toda semana a gente tem episódio novo por aqui e para você que nos ouve, já siga o nosso canal na sua plataforma de streaming favorita, que você vai receber todas as notificações de episódios novos, ainda ajuda o nosso canal. E para você que ainda não conhece nas nossas redes sociais, a gente está pelo @NãoEDNSS nas principais redes. No episódio dessa semana, a gente vai conversar com o André Marinho, da Águia ESE. Vou deixar essa sigla no ar por enquanto, que a gente vai tratar dela aqui com um pouco mais de carinho. Tudo bom, André? Tudo bem, Rafael? Bom dia. Bom dia, tudo certo, cara? A gente estava conversando aqui em off, antes da gente fazer essa gravação aqui. Um estava com dengue, outro estava com gripe aqui. Deu um trabalhinho aqui, mas tá todo mundo recuperado, graças a Deus. Conseguimos encaixar a agenda, né? Depois desse tempinho aí. A agenda finalmente casou pra gente conversar. Verdade. E André, gripe, covid, dengue, é judiado pra gente conseguir ficar trabalhando, fazendo ainda todo esse meio de campo aqui com gravação e tudo mais pro pessoal, né? Sim, ficar falando, tossindo, com falta de ar, não dá, né? A gente não dá pra perder o fôlego assim, né? A gente tem que perder o fôlego por coisa boa, né? Claro. E André, entrando aqui um pouquinho no assunto aqui da Águia, né? Conta um pouquinho sobre essa ideia aí de criação da Águia, né? Como eu falei, Águia ESE, tem uma sigla, tem algo ali atrás. Como é que foi essa criação da empresa aí da Águia, mais com esse enfoque em treinamentos que vocês têm? Tá, vou voltar um pouquinho no tempo, né? Antes da própria ideia de criação da Águia, né? Para entender essa ideia. O pessoal já conhece, né? Vocês até já fizeram podcast com o pessoal da Grid Investimentos, né? A Priscila e o João. Então, na história, né? No DNA da Grid Investimentos, sempre esteve muito presente, muito marcante essa questão de tanto da educação, né? Então, esse braço educacional para empoderar as pessoas, né? Empoderar os servidores públicos nas tarefas diárias, como a própria questão de prestar o serviço com excelência, né? Então, a gente tem um problema, isso para todos os servidores públicos estão acostumados, né? Parece que não são todas, lógico, a gente não pode se generalizar, mas muitas empresas que acabam prestando serviço para o serviço público, elas oferecem um preço muito baixo, mas elas também tiram na qualidade, né? Então a gente acaba vendo aí que o serviço prestado para o serviço público, muitas vezes, ele ou é muito padrão, é muito mecânico, ou, além disso, ele deixa a desejar na qualidade, né? E a Grid sempre tentou ter esse diferencial, né? E por conta da certificação do Progestão, desse DNA educacional da Grid, que já vinha desde as antigas certificações de CPA 10, CPA 20, né? A Grid sempre teve esse histórico. A Grid vinha contribuindo nesse mercado, né? Com essa questão de certificação e tudo mais, até que chegou num ponto que a gente, assim, a Priscila e o João, né, primeiramente, eles chegaram num ponto assim, a gente pode contribuir mais, né, com esse mercado. A gente tem um corpo técnico muito qualificado, né, e eu, apesar de eu não ser da Grid, né, eu tenho uma ligação muito íntima com o pessoal da Grid, né, então conheço o pessoal da Grid aí, da época de Geração Futuro, conheço o pessoal há mais de 10 anos, amigo do pessoal e tudo mais, sempre tive com eles, sempre fiz trabalhos com eles, etc. Então, a gente pode contribuir de alguma maneira, né, melhor. Então, nesse escopo de esse braço educacional, essa questão de agregar para o RPPS, não só na questão da certificação, né, da parte do progestão, mas em si, né, agregar na gestão, no dia a dia, em serviços de qualidade, trazer serviços que possam contribuir, né, no dia a dia do RPPS, surgiu essa ideia natural de criar a Águia, né, a Águia ESE, porque é a Águia de Educação e Soluções Executivas, né, então a ideia não é só ser um braço educacional, mas é ser um braço que possa estar ali presente com o pessoal, não só de RPPS, apesar do nosso foco ser RPPS, mas da administração pública como um todo, né, tá ali oferecendo
serviços de qualidade ser algum parceiro para estar do lado, né? Eu costumo falar muito que o pessoal costuma falar muito de cliente, empresa contratada, mas eu acho que a gente tem que pensar em parceria, né? Independente de contrato assinado ou não, o importante é ter parceria nos negócios, né? Quando as duas partes são parceiras, o serviço se desenvolve muito melhor e a gente alcança o benefício final, que é prestar um serviço bom para toda a sociedade. Não, inclusive, você falou bem agora sobre a parte de parceria, né? E realmente a RBPS tem esse problema, o órgão público, em geral, né? Uhum. Tem esse problema de ter muito essa parte de, nas licitações, ter que olhar menor preço, você vê só isso, não vê qualidade. Tem um produto, como vocês falaram, né? É padrão, ou é uma qualidade ruim, então meio que se perde essa parte de, poxa, eu quero uma coisa com mais qualidade, eu quero algo melhor do que já está vindo, né? E aí vocês viram com essa ideia que é bacana, né? E como você falou, né? Qual que é a tua ligação aí com o pessoal? Qual que é a tua experiência profissional aí por ter se jogado nessa área de educação, ainda mais com um segmento que é tão exclusivo como a RBPS? A minha carreira ela é meio louca, assim. Eu brinco que ela tomou uns contornos engraçados, né? Eu, originalmente, né, eu sou graduado em Informática e Gestão de Negócios pela FATEC São Paulo, né? Mas eu sempre tive vontade de fazer economia. Eu brinco que, assim, a minha vontade sempre foi fazer economia, mas no meio do caminho, quando eu estava fazendo essa primeira graduação, eu comecei a olhar uma segunda graduação, comecei a ficar meio em dúvida se eu ia fazer economia, e no fim eu me joguei para fazer ciências atuariais. E assim, eu brinco, né? Tipo, quem é o atuário, né? Porque eu já ouvi coisas do tipo assim, o que você faz? O que você é? Eu sou atuário. Aí o cara vira para mim e fala assim, não, você não sabe nem no que eu sou formado, como é que você fala que é a minha área? Não é atuária, eu sou atuário, eu sou um cientista atuarial, né? A gente Então, eu fiz uma segunda graduação em ciências atuariais, e nessa época eu já era servidor público, né? Então, eu sou servidor público concursado do INSS, e é interessante, né? Porque, se você me permite trocadilho, apesar do podcast não é do INSS, eu fui muito tempo do INSS, então a gente tem aí um paradoxo aqui dentro desse episódio do podcast, né? Você pode falar que o André é do INSS. E aí, assim, dentro do INSS, eu estou no INSS desde 2005, né? Nesse momento eu estou num processo de licença não remunerada para tratar de interesses pessoais, para me dedicar à Águia, né? 100% à Águia. Mas nesse processo, eu trabalhei no INSS desde 2005, sendo que eu tive um período que eu fui diretor administrativo financeiro do RPPS de Jundiaí, né? Então ali de 2013 a 2016, eu já conhecia a RPPS antes, eu já conhecia a parte de previdência complementar por conta da faculdade, né? O meu artigo científico que eu defendi como trabalho de conclusão de curso foi um estudo, né, sobre os benefícios que as fundações de previdência complementar podem trazer para o INSS, né, na parte de finanças públicas. Eu sempre fui muito focado, o meu curso de atuária foi muito focado não na parte do passivo, não na parte de olhar benefícios, né, mas foi focado na parte de investimentos. Então, não basta olhar como que funciona ali a concessão de benefícios. O interessante é olhar como que eu aplico os recursos para garantir, né? Apesar que eu nunca segui a carreira atuarial, né? Eu sou formado, eu tenho meu registro no Instituto Brasileiro de Atuária, mas eu nunca fiz carreira na parte atuarial, né? Então, no INSS, que é uma segunda coisa que eu falo que não combina muito, né? No INSS, a minha carreira foi toda focada em licitações e contratos. Então, eu trabalho basicamente desde 2008, o período que eu estive no INSS foi dentro dessa área, né? Então, eu conheci o pessoal da Grid quando eu estava no RPPS de Jundiaí, né? E aí teve uma relação comercial, teve uma relação de parceria, teve uma relação de amizade, né, com eles. Logo depois que eu saí do RPPS, que eu voltei para o INSS, eu fui convidado para trabalhar em uma consultoria de investimentos. Eu trabalhei durante quase 5 anos na LDB, né, do Ronaldo Oliveira.
Então, também super amigo do Ronaldo, do Marcos, assim, a gente se separou porque a carreira toma rumos que a gente não espera, né? E aí dentro do INSS eu tive uma proposta irrecusável, né? Então, assim, para quem era servidor público, eu tive uma proposta irrecusável. Foi bem ali no meio da pandemia, eu fui convidado para cuidar, né, da área de licitações e contratos do estado de São Paulo. Então, era uma equipe de 60 pessoas, executando algo em torno de 500 milhões de orçamento por ano. Era um negócio bem puxado. E aí isso me fez alçar voos mais altos, né? Então, eu fiquei... Por conta disso, eu fui para Brasília e fiquei 1 ano em Brasília como coordenador nacional de licitações e contratos e diretor substituto de orçamento e finanças, né? Então, assim, a minha carreira ela foi muito focada, sempre olhando a área pública, né? Sempre olhando a área pública. Em 2023, eu voltei, né? Então, passado aquele período de LDB, de consultoria de investimento, eu voltei a atuar de alguma forma nesse mercado de RPPS com educação. Então, educação para parte de licitações e contratos, né? A nova Lei 14133, e sempre muito próximo, né, do pessoal da Grid. Então, quando teve a ideia de vamos criar essa empresa, então, naturalmente, eu estava ali com eles, né, pensando o que pode funcionar, o que não pode funcionar, o que a gente vai fazer. E aí vem a experiência de quem já estava dentro da Grid, né? Então, o João e a Priscila, eles estão do lado pensando em serviço público, eles estão do outro lado, né, da porteira do serviço público, estão prestando serviços, mas dentro da Grid a gente tem pessoas que trabalharam em RPPS a vida inteira também. Então eu tenho o Rodrigo Costa, né, que ele é do Rio Grande do Sul, foi mais de 20 anos ele trabalhou no Previmpa, né, de Porto Alegre, chegou o diretor financeiro. Você tem o Gustavo Trancoso, do Espírito Santo, também mais de 15 anos trabalhando no Instituto de Cariacica, e tem o Luiz Carlos Brenha, que ele criou o RPPS de Itu, foi presidente da PEPREM, diretor da BP, uma pessoa que tem antes disso foi funcionário da Caixa Econômica Federal por mais de 30 anos, uma experiência sensacional, né? Então, a ideia a gente tem experiência, a gente conhece como que funciona do lado de lá, a gente sabe quais são as demandas, o que o pessoal precisa, né? Então, por que não tentar contribuir um pouquinho que seja para esse mercado, né? Tentar contribuir com a nossa experiência para melhorar a experiência dos RPPS. Então, ficou um pouco longo, mas acho que dá para entender o panorama desse caminho, né? Dá sim, dá sim. E hoje a Águia é composta por quem? Quem que é o pessoal que está trabalhando aí à frente da Águia? Tá, na linha de frente da Águia, tô eu, o Luiz Carlos Brenha, o Gustavo Trancoso e o Rodrigo, né? Então, nós estamos na linha de frente, na parte de comercialização, na parte de instrutoria de curso, de assessoria. A Priscila e o João, eles têm uma atuação forte, né, no back, né? Então, a parte da experiência, dos contatos, do conhecimento que eles adquiriram por anos nesse mercado, então eles têm uma atuação forte no back, mas no front mesmo, somos nós 4, né? Então, eu acabo fazendo a parte da gestão da empresa e a parte de curso e assessoria também. O Rodrigo e o Rodrigo Brenha, né, o Luiz Brenha e o Gustavo Trancoso, eles ficam mais na parte de educação e um pouco na parte de assessoria também. Maravilha! E como você bem falou agora, né? Além dessa parte toda de treinamento, vocês têm também toda essa parte de assessoria que é feito, né? Isso. Que são a parte de soluções executivas, que é a parte do ESG, né? Isso. Da área. Especificamente essa parte, né, de assessoria, essas soluções mesmo, assim, quais as maiores demandas que vocês têm notado com os RPPS? Até para o pessoal entender que realmente, né, não fica só focado em treinamento, tem algo mais que vocês podem ofertar também. O que mais vocês têm tido de demanda realmente que os RPPS têm tido? Sim, eu acho assim, primeiro que a gente tem acaba dentro de alguns serviços que são de prateleira porque são de demanda geral, né, de RPPS. Então, a parte de assessoria para o progestão, né, seja para a implantação do progestão ou para a própria manutenção do progestão, né, às vezes o RPPS ele não tem gente suficiente para implantar o progestão,
mesmo ele querendo mudar de patamar, ele precisa de uma ajuda inicial, às vezes a manutenção, né, para você fazer a manutenção do progestão, a fiscalização que fica a cargo dos próprios RPPS, você tem que dispor de uma mão de obra ali, que às vezes você tira de outras áreas, né, então a ideia dessa parte do ESE, né, das soluções executivas, é a gente prestar serviço de área meio, que a gente chama, então dessas áreas que são internas do Instituto, de forma a colaborar para a gestão e aliviar a carga, né, de trabalho dos RPPS para liberar os servidores, a força de trabalho para o que a finalidade do RPPS, né? Eu acho que é importante aqui dizer que, às vezes, quem olha de fora pode achar que a finalidade do RPPS é gerir bem os recursos, é cuidar bem da carteira, e ok, precisa, tem que, mas a finalidade do RPPS não é essa, né? A gente tem que lembrar que a finalidade do RPPS é gerir e cuidar muito bem dos benefícios previdenciários, né? Então, são famílias que dependem do RPPS. As pessoas contribuíram ali durante 20, 30, 40 anos para o RPPS e o mínimo que elas esperam é que o benefício seja concedido e que o atendimento seja humano. E a gente sabe que quando existe um acúmulo de serviço, às vezes o atendimento não é humano, o atendimento é robótico, né? Porque não tem como, é uma conta fácil. Se eu não tenho tempo para humanizar meu atendimento, eu vou continuar fazendo atendimento, mas não na qualidade que se espera. Então, a ideia da área é, na parceria, liberar tempo de áreas que são áreas meio, áreas mais técnicas, para que o RPPS consiga se dedicar ao que ele tem que fazer, né? Que é a prestação de serviço para a sociedade, né? No caso. E aí, assim, para finalizar, né, eu falei que a gente tem alguns serviços de prateleira, então tem essa questão da consultoria para a gestão, mas também tem a consultoria de licitações e contratos, né, que é algo que eu presto diretamente. Tem a parte de assessoria para implantação de reforma da Previdência, assessoria para reforma administrativa, né, a gente tem RPPS que foram criados muito antes da Lei 9717, e às vezes a lei não se atualizou na medida que todo o arcabouço legal se atualizou, então a questão de estudar, propor uma melhor forma de funcionamento, melhores fluxos de trabalho, e a questão que não é um serviço de prateleira, que é entender o que o RPPS precisa para melhorar a gestão e tentar propor um serviço que possa agregar para o RPPS, algo mais personalizado dentro da necessidade do RPPS. E isso você consegue trazer de uma forma muito clara, justamente porque você tem a visão de INSS, embora tinha trabalhado muito na parte de licitação, mas você conhece como funciona o INSS lá dentro, e Sim. Jundiaí, por exemplo, né? São Sim. duas realidades totalmente diferentes. Até pensei aqui em usar a palavra dicotomia, mas vi que ela não cabe aqui. Você estava falando, eu estava pesquisando aqui no Google que não ia funcionar bem a palavra. Mas são duas realidades totalmente diferentes, né? E você trazer esse tipo de solução, né? Um atendimento que seja de maior qualidade, mais humanizado, realmente é legal que o RPPS consiga trazer para os seus segurados, né? Sim, trazendo trazendo até assim para o pessoal, principalmente quem é de pequeno porte, né, trazer um atendimento humanizado às vezes fica difícil, tamanha a responsabilidade que ela carrega, né, e nisso vocês conseguem dar um auxílio para eles também, né, de como conseguir trazer uma maior qualidade de serviço para eles, mesmo com uma equipe pequena, com a RPPS pequena e tudo mais, né? Sim. Essa é a ideia, né? Às vezes a gente fala de RPPS grande, né? Às vezes tem tem fluxos mais estruturados, né? Mas tem muito RPPS pequeno que ainda está se estruturando, que está criando os seus fluxos. E esse RPPS acho que é o que precisa de mais ajuda nesse momento, né? Porque é aquele onde falta força de trabalho, o corpo de servidores é muito pequeno, e então é aquele RPPS que eu acho que ele precisa vamos dizer assim, o empurrão inicial, alguém ali que consiga agregar algo da experiência, né, que já teve, para falar assim, ó, esse caminho aqui não funciona muito bem, vamos tentar por esse caminho, vamos ver o que dá para melhorar, como que você melhora os fluxos de trabalho,
E aí a gente traz a experiência que a gente já teve, né, em RPPS, essa equipe que tem uma experiência grande, né, em administração pública em RPPS. Claro. Já nessa parte de educação, que é outro braço de vocês ali, né, a gente imagina que realmente, dado até os prazos e tudo mais, certificação profissional tem sido o core de vocês, né? O pessoal vai pedir treinamento em cima disso. Qual tem sido a atuação da Águia já nesse tipo de treinamento e qual que é o feedback que tem recebido dos RPPS com relação a esse tipo de treinamento? E também, quais outros treinamentos aí mais que vocês têm trazido para o pessoal que tem pedido além da certificação profissional? Até para a gente fugir um pouco, né, do centro que tem sido esse tema. Assim, Rafael, por incrível que pareça, apesar da certificação profissional ser algo que tem demandado muito, a gente recebe muito pedido de informação, entender como que a gente trabalha, mas algo que tem demandado muito são as capacitações para a lei de licitação, para a 14133. A gente tem uma lei aí que acabou de mudar, né? Acabou no sentido que ela foi aprovada em 2021, mas ela entrou plenamente em vigor em 1º de janeiro de 2024, né? E ela trouxe diversas alterações que as equipes ainda estão se preparando, né? Então, você tem muita RPPS, e aí, não só RPPS, você tem muita prefeitura, governo do estado, a administração como um todo, né? Trabalhando licitações e contratos com base na lei nova, mas não entendendo ainda plenamente todos os conceitos da lei, né, a mudança da lei. Então, a gente tem sido muito demandado nessa área também de licitações e contratos, né. Então, basicamente, o que a gente mais é demandado nesse momento é certificação, pelo natural que você falou, né. Os RPPS têm uma data fatal aí, 31 de julho, para cumprir as regras de certificação de conselhos, dirigente e comitê, apesar de ter sido atenuado um pouco, né? Então, eles podem, só com o nível básico, se você tiver o número mínimo de conselheiros, você cumpre a cota que o Ministério pediu, né? Que a Secretaria de Previdência pediu, mas tem sido uma demanda, e aí você tem, desse outro lado, essa demanda de licitações e contratos, que tem sido muito forte, né? Então, a gente tem atuado muito forte nessa questão. Além disso, outros cursos que a gente tem visto assim cursos, treinamentos, né, que a gente tem visto uma necessidade, né, então a gente está vendo necessidade, por exemplo, de RPPS que estão ali no nível 3, nível 4 do Progestão, se capacitarem de como fazer um planejamento estratégico eficiente, que é uma demanda do Progestão, que o pessoal começou agora a se preocupar. A gente percebe que nessa questão de informatização, digitalização de processos, o pessoal entender como digitalizar o RPPS, né? Então, como trabalhar com projeto digital, como trabalhar com informações digitais. A gente ainda tem muita RPPS hoje que que trabalha, né? Os seus processos internos são físicos. E a gente tem tido uma migração de RPPS para esse formato digital, mas o formato digital pressupõe uma série de necessidades anteriores, né? Então você precisa entender como adaptar o fluxo do processo, que ferramenta usar, como trabalhar ali dentro, parametrizar o sistema. Então a gente tem visto uma demanda nesse sentido também. Acho que é importante falar, né? Tem duas coisas que eu brinco que a Águia nunca vai fazer na vida, né? A primeira coisa que ela nunca vai fazer na vida é consultoria de investimentos, pelo lógico conflito de interesses que existe entre grid e Águia, né? Então, a gente tem que pensar que a Águia, ela faz parte daí de um macro universo que a grid está criando de serviços para a administração pública. Então, esse mercado de consultoria de investimento já é super bem atendido, não tem por que a gente entrar nesse mercado, e mesmo se tivesse, não faz sentido pelo conflito de interesses, claro que poderia ter. E outro serviço que a gente nunca vai prestar é de avaliação atuarial. E até um contrassenso, porque eu sou atuário, né? E eu estou falando que eu nunca vou prestar serviço de avaliação atuarial sendo atuário. Mas também porque o mercado já está muito bem atendido, né? Eu acho que a gente não conseguiria agregar mais do que o mercado já tem. A nossa ideia nos serviços é agregar ao que o mercado não tem ou a serviços que possam ser melhorados. Então, acho que é interessante falar isso.
Mas assim, ó, deixa eu já até meter o bedelho onde não é da minha parte. Mas, eu sinto falta, tá? Pessoalmente falando, eu sinto falta de algum curso na área de atuária, né? A gente tem, eventualmente, alguns cursos online, até um episódio que a gente teve ano passado aqui com o Gustavo Carruzino, que é do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, ele falou que lá no portal deles tem um curso de atuária aplicado à RPPS, então algo bem focado, inclusive fica a dica para o pessoal que quiser fazer esse curso, né? Tá lá, é uma opção, enfim, né? Mas eu sinto falta disso, sabe? Alguém que traga algum curso voltado à atuária, porque eu vou ler aquele monte de páginas lá da avaliação atuarial, um monte de fórmulas, eu fico folheando aquilo pensando, eu não faço ideia do que é isso, eu não faço ideia para que serve isso, me interessa saber a única linha lá, eu tenho dessa, eu não tenho, né? Sim. E você conseguir trazer uma qualidade melhor desse tipo de informação, e aí não é culpa do atuário, porque você bem sabe, é muita informação, é muita conta para se fazer, né? Então, talvez seja algo bacana para se trazer para o pessoal também, sabe? Algum curso voltado a essa parte. Não é para o pessoal ser todo mundo atuário, nem nada do tipo, nem essa pretensão, mas para entender, né? Isso, sabe? Porque uma coisa o atuário vai explicar para o gestor, para quem for pegar naquele ano lá, dentro daquelas 150 páginas, sei lá quanto lá que tem lá, quais são as tabelas que ele vai saber se tem déficit, se não tem, qual que é a parcela que vai ter que pagar ou não. Enfim, é suplementar. Mas você entender todo o resto ali da mecânica é legal o pessoal entender. Não só quando vem a avaliação atuarial, mas você ter essa preocupação com a gestão a longo prazo, né? Então pode ser interessante até algo desse tipo. E outra coisa, já fugindo dessa parte de atuarial, mas ainda voltando ao tema aqui de educação, o legal é que vocês conseguem trazer também muita coisa que não é só para o RPPS, né? Essa parte de lei de licitações, vocês podem até falar com mais propriedade do que eu aqui, muitos RPPS não tem uma equipe que vai tratar de compras e licitações. Vai se valer do ente. Então, às vezes é o ente quem precisa se capacitar e vocês conseguem trazer essa solução para todo o ente, não só para o RPPS, né? Isso, assim, voltando na parte atuarial, até para deixar claro, a avaliação atuarial é uma coisa que a gente entende que nunca vai fazer, mas existem alguns projetos internos nossos para fazer essa parte da educação atuarial. Então isso que você pontuou é importante, né? O pessoal, muitas vezes o conselheiro, ele não sabe nem quem é o atuário ou o que faz o atuário, né? Então existe sim uma demanda nossa para a gente sair com um curso aí de gestão atuarial, de entender a avaliação atuarial, isso a gente tem. Olha spoiler. A gente, até semana, a gente vai ter um evento da ACIP, né, o evento regional deles, e eu vou palestrar sobre gestão atuarial lá na CIP, né? Então vai nascer, ali já vai nascer um tema que é algo que a gente está trabalhando internamente, né? E uma coisa que a gente olha internamente que hoje o mercado não tem na área atuarial, apesar do mercado ser plenamente atendido por avaliação atuarial, ele não é atendido para auditoria atuarial. Então, o que acaba acontecendo hoje é que o RPPS ele contrata as avaliações anuais ou um contrato ali continuado de assessoria atuarial, mas ele, ao longo do tempo, ele não consegue verificar se todas as avaliações estão sendo feitas com os mesmos parâmetros, as mesmas tabelas, se elas são comparáveis e tudo mais. Isso é um serviço que a gente vai trazer. Isso é um serviço que está aí no forno para provavelmente segundo semestre a gente vai lançar um serviço na área de auditoria atuarial. Opa, maravilha, maravilha. E aí que você falou de licitação, né? Isso é verdade, assim, os RPPS, quando tem, né? Então, quando a gente pensa no RPPS como uma autarquia, que vai ser quem tem uma equipe de compras, às vezes é uma equipe, né? Uma pessoa cuidando de compras. Então, quando a gente pensou nessa vertente da assessoria para licitações e contratos, a parte de treinamento e capacitação, a gente pensou também na prefeitura, que é onde costuma ficar a equipe mais focada de licitação, e nas autarquias que compõem o poder municipal, né? Sejam as fundações, alguns municípios têm faculdades, a Câmara de Vereadores, então a gente está olhando todo esse público. Agora consegui aqui, eu estava com um problema aqui no botão aqui, consegui voltar. E André, aproveitando aqui, né, para a gente já conseguir
fechar o nosso bate-papo, né? Vocês Sim. fazem atendimento hoje para todo o Brasil, né? Obviamente, até Isso. a gente já consegue atender nacionalmente falando. Então vocês já têm uma série de soluções, treinamentos que vocês fazem. Qual que é o feeling de vocês, principalmente assim do que vocês veem no RPPS, algo que seria de uma grande valia para o RPPS, ter um treinamento, uma solução, enfim, e que não tem sido tão procurado quanto tem sido os outros temas ali? O que vocês veem assim, poxa, isso aqui ia ser legal, mas o pessoal não está procurando ainda. O que vocês veem como sendo importante que está na prateleira de vocês? Tá. O que a gente percebe é que o RPPS ele procura muito aqueles serviços que são típicos dele contratar, né? Então, todo RPPS ele contrata consultoria de investimento, todo RPPS ele contrata consultoria atuarial, avaliação atuarial, todo RPPS tem ali sistema, mas algumas coisas que a gente percebe que o RPPS não tem e que seriam de grande valia. Primeiro é a questão da assessoria de licitações e contratos. Então, ter alguém ali do lado, e aí não é uma assessoria jurídica, né? Eu acho que isso é importante, é uma assessoria técnica. Não é alguém que vai olhar para ele e vai dar um parecer falando o que está certo, o que está errado, o que está dentro da legalidade ou não. É alguém que vai estar dentro com ele e vai falar assim, ó, está montando o documento da licitação, esse termo de referência, vamos dessa forma que acho que vai ficar mais fácil, dessa forma você consegue licitar melhor. Eu costumo brincar, você fez uma brincadeira logo no início, né, que quem licita, a gente sempre procura menor preço, né, e acaba o serviço não vindo com tanta qualidade. O que eu costumo falar em todo treinamento é que a administração pública, ela licita errado porque ela licita menor preço, e na verdade o que a lei fala não é menor preço, é melhor preço. E melhor preço é um conceito diferente, porque é o menor preço dado aquele serviço que eu realmente necessito. Então, às vezes a gente paga o menor preço por serviços que faltam, né, algumas partes do que a gente necessita. Então, acho que isso é uma mudança que a administração pública ao longo do tempo vai ter, né? Então, esse eu acho que é um serviço que a gente olha assim, com muito carinho. E um outro serviço que a gente olha com muito carinho, que a gente teve algumas demandas no Nordeste para começar a estruturar, é a questão da assessoria de gestão, e não gestão previdenciária, mas gestão do Instituto. Então, entrar dentro do Instituto, entender como as coisas funcionam e começar a elaborar como que ocorre o fluxo de informações, fluxo de processo, o que precisa de alçada de governança, como que eu posso capacitar as pessoas para prestar um melhor serviço. Então, uma assessoria de gestão, para elevar o padrão de serviço que o RPPS presta. Talvez até mesmo voltado muito para conselheiro, né? Que a cada pouco também há uma rotatividade. É interessante o pessoal pensar também nesse tipo de coisa, né? Porque Sim. A gente, em várias realidades, né? Você vê conselheiros que não ganham jeton, outros ganham jeton, um sabe como que funciona do seu trabalho, outros acabam pedindo algumas groselhas ali no meio da sua gestão, né? Então, legal de se ter algo do tipo para que você consiga, primeiro, patronizar, segundo, dar uma alta qualidade para os colegiados, né? Sim, não, e assim, é muito comum na iniciativa privada, quando alguém quer ser conselheiro, essa pessoa ela se forma como conselheiro. Existem diversos cursos na iniciativa privada de formação de conselheiros, né? Então é tentar de alguma forma também trazer essa experiência da iniciativa privada para o serviço público, né? Se a pessoa quer ser conselheira, ela se formar em conselheiro, ou então, após ela se eleger conselheiro, ou ser indicada conselheira, ela fazer um curso para ela entender a função dela ali dentro, né? Que às vezes a pessoa acha que a função dela meramente é ir numa reunião uma vez por mês, ouvir a pauta e tá ok, deliberar, e não é isso, né? O conselheiro, no fim do dia, a diretoria se subordina ao conselho de administração, o conselho fiscal, ele faz todas as fiscalizações do RPPS, né? E essa pessoa tem um serviço, né? Ela tem algo muito maior ali, que é zelar pelo próprio patrimônio. Exatamente, e alertar o pessoal, né? Na última linha lá, daí vocês todos estão com o CPF marcado, né? Conselheiro, comitê, o diretor, o gestor de recursos, tá todo mundo ali. Então, não é só chegar e deliberar ali, não, tem uma responsabilidade a mais ali. Sim, com certeza.
André, queria te agradecer aí por ter aceitado o convite, conversar com a gente aí nessa oportunidade. E queria deixar um espaço aí aberto aí para quem quiser conversar com vocês, falar um pouco mais sobre treinamento, essas soluções aí. Como que faz para entrar em contato com vocês? Simples. A gente está em todo o Brasil, né? A gente tem braço em todas as regiões. A gente está no Instagram, né? Então, quem quiser entrar lá na nossa página, curtir, né? @águiaese. A gente sempre está postando informações novas. É um canal que a gente está muito ativo. E aí a gente tem o nosso e-mail também, né? comercial@aguiasoluções.com, que a gente tenta responder o mais rápido possível. Então, procurar qualquer um de nós, né, que está na linha de frente, eu, a Priscila, o João, o Gustavo, o Rodrigo, o Luiz, a gente vai prestar o serviço da melhor forma, conversar da melhor forma e tentar achar aí soluções, né, para as necessidades. Maravilha, maravilha. Então, André, mais uma vez, obrigadão aí por ter aceitado o convite e conversar com a gente. E obrigadão você também aí que nos acompanhou até aqui. Semana que vem a gente tem episódio novo. Até lá!